你们可以称呼我愚者。 Yogeeks, tudo em cima? Vamos para mais dois capítulos de Lord of Mysteries. E galera, eu queria agradecer vocês, né, principalmente aqui, acho que é Yasheis, o Michael e também a Millie, né, ou o Millie, né, não sei ali qual que é o seu gênero, desculpa aí se eu estiver falando alguma coisa errada, mas aí provavelmente você vai responder esse comentário e vai me corrigir aí nos comentários. Mas o fato é que finalmente a gente pode aplicar mais capítulos aqui, porque, como eu disse pra vocês ontem, a gente tem aqui o Valeu, o Seja Membro, pra ajudar o canal a crescer mais. E eu sei que através aqui desses três, a gente tem aqui essa contribuição para um novo capítulo. A gente vai ficar fazendo dessa forma, desse jeito, né? A gente tem um cronograma aqui no canal do Geek Brasil, a gente tem aqui as bases para sábado, domingo e quarta-feira, por enquanto, os dias dos capítulos. E se a gente bater a nossa meta, né? Bater a nossa meta aqui de R$10, R$15 aqui pra gente publicar novos capítulos de um vídeo pro outro, tem capítulo duplo no próximo vídeo. E aí, se for crescendo ainda mais as doações, lembrando que R$1 você já ajuda pra caramba no engajamento desse vídeo, né? Como eu disse pra vocês, tem a certa quantidade de visualizações e tem também a quantidade de doações pra gente continuar trazendo esse conteúdo de forma mais abrangente. Eu sempre vou trazer um capítulo, mais 2 capítulos aqui, aí já é por conta de vocês, né? Pra gente continuar narrando, comentando. Então, agradeça aí nos comentários o Rashes, o Michael e também ali a Millie ou o Millie aqui pra gente comentar e falar mais. Bora lá pro capítulo 6 e 7 de Lord of Mysteries. Olá, Lord of Mysteries capítulo 6, Beyonders. Eles não apenas falavam a mesma língua, Lowen, mas também compartilhavam as mesmas vibrações sombrias e tensas. Onde estou? O que eu deveria fazer aqui? Eu também gostaria de saber. Acalmando-se, Zoe repetiu as perguntas feitas pelos dois em silêncio. O que mais o impressionou não foram as frases formadas pelas palavras, nem os significados por trás delas, mas a demonstração de perplexidade, vigilância, pânico e reverência da dupla. Por alguma razão desconcertante, duas pessoas foram arrastadas de forma misteriosa para este mundo cercado por uma névoa cinza. O último capítulo deixou bem claro para nós de que o Clem nos puxou, né? O Clem puxou ele sem querer. No anime, para mim, não ficou muito claro isso, né? Agora, no mangá, na light novel, né? Nesse capítulo aqui, no capítulo 5, ficou bem evidente que o Clem puxou eles, né? Assim como a gente observa no anime, ele puxando o sol. Como o perpetrado Zoe já se sentia anormalmente estupefato e assustado, sem mencionar o par que foi puxado para essa bagunça sem nenhuma explicação. Para eles, tais eventos e encontros já podem estar além da imaginação, certo? Por um momento, Zoe pensou em duas opções. A primeira era fingir-se de vítima para esconder sua verdadeira identidade e, por sua vez, ganhar uma quantidade considerável de confiança. Ele poderia, então, adotar uma abordagem de esperar para ver e tirar proveito de suas circunstâncias quando necessário. A outra era manter sua misteriosa identidade aos olhos do casal. Poderia então afetar o desenvolvimento subsequente enquanto coletava informações valiosas dele. Sem tempo para deliberar sobre a situação, ele agarrou o pensamento que passou por sua mente e tomou a decisão imediata de experimentar a segunda ideia. Explorar o estado psicológico dos outros para obter a maior vantagem para si mesmo. Após alguns segundos de silêncio na névoa, Zoe riu com um tom baixo, mas não pesado. Ele falou com calma, como se estivesse respondendo aos educados cumprimentos dos visitantes. Uma tentativa. Uma tentativa? Uma tentativa? Audrey Hall olhou para o cara misterioso coberto pela névoa branco acinzentada. E o único pensamento foi que quer que estivesse acontecendo era absurdo, engraçado, horrível e estranho. Ela estava na penteadeira dentro do seu quarto apenas alguns momentos atrás, mas apenas ao se virar entrou neste lugar preenchido por névoa cinza. Quão extraordinário! Audrey respirou fundo, revelando um sorriso impecável e cortês. Ela perguntou um tanto perturbada: Senhor, a tentativa acabou? Você pode permitir nosso retorno? Auger Wilson também tinha a intenção de investigar Zoe de maneira semelhante, mas sua rica experiência o tornou mais impotente. Ele conteve seu impulso e apenas assumiu o papel de um espectador silencioso. Zoe olhou para a questionadora, olhando através da
névoa nebulosa, ele pôde ver uma silhueta aproximada da pessoa em questão. Era uma garota alta, com cabelo loiros liso, mas seu semblante exato não podia ser visto com clareza. Ele não se apressou em responder à pergunta da garota, mas se virou para olhar o homem. Ele tinha cabelo azul escuro bagunçado, bem como uma estatura mediana que não era considerada robusta. Zou Minguri de repente percebeu algo. Uma vez que ele se tornasse mais forte ou tivesse uma compreensão mais profunda do mundo nebuloso, talvez pudesse ver através do nevoeiro e discernir a garota e o homem. Nessa situação, eles são os visitantes e eu sou o mestre. Ele já tinha entendido aqui o lugar em que ele estava, né? Depois de mudar sua mentalidade, Zou Minguri notou instantaneamente detalhes que havia negligenciado antes. A garota com uma voz melodiosa e o homem maduro e retraído apresentavam uma incorporabilidade considerável. Manchados por um leve vermelho carmesim. Eles se assemelhavam a uma imagem projetada das duas estrelas vermelhas carmesins além da névoa cinza. Essa projeção foi baseada na conexão entre o vermelho carmesim e ele mesmo, um elo intangível que só ele mesmo poderia ver. Por um leve vermelho carmesim, eles se assemelhavam a uma imagem projetada das duas estrelas. Aqui o Clan entendeu o que ele fez, né? A projeção desapareceria assim que a conexão fosse cortada, e o par então retornaria. Zou Minguri assentiu levemente e olhou para a loira rindo. Claro, se você fizer um pedido formal, pode retornar neste exato momento. Aqui ele entendeu, né, que ele poderia puxar as pessoas também ali para aquele lugar. Quando não identificou nenhuma má intenção em seu tom, Aldrin soltou um suspiro de alívio. Ela acreditava que, como um cavaleiro capaz de coisas tão milagrosas havia dado sua palavra, ele com certeza a cumpriria com rigor. Com sua mente um tanto apaziguada, Aldrin surpreendentemente não teve pressa em pedir sua licença. Ela revirou os olhos brilhantes para a esquerda e para a direita, que cintilavam com uma luz anormal. Ela disse de uma forma ansiosa, antecipada e tentada: esta é uma experiência tão maravilhosa. Sim, sempre esperei que algo assim acontecesse. Quero dizer, gosto de mistérios e milagres sobrenaturais. Não, o que quero dizer é que, Senhor, o que posso fazer para me tornar uma Beyonder? Ela ficou mais animada enquanto falava, tanto que se atrapalhava com as palavras. O sonho que nela brotava ao ouvir as emocionantes fantasias contadas pelos mais velhos, viu finalmente a possibilidade de se concretizar. No entanto, com apenas algumas palavras, ela já havia esquecido todos os seus medos e horrores anteriores. Boa pergunta. Eu também gostaria de saber a resposta. Zou Minguri reclamou em sua mente. Ele começou a refletir sobre uma resposta para a pergunta para manter sua imagem insondável. Ao mesmo tempo, sentiu que era bastante impróprio falar em pé. Ele não deveria estar em um palácio sentado à cabeceira de uma longa mesa e uma misteriosa cadeira de espaldar alto gravada com padrões antigos, enquanto observava em silêncio seus visitantes. Assim que esse pensamento veio à tona, a névoa cinza começou a agitar, dando um choque em Aldrin e Auger. Em um instante, eles viram vários pilares de pedras imponentes ao seu redor. Acima deles havia uma vasta cúpula que os encapsulava. Pior que essa parte no anime é bem legal, né, cara? Todo este edifício magnífico parecia grandioso e elevado, como um palácio lendário para gigantes. Logo abaixo da cúpula, onde a névoa cinza se concentrava, uma longa mesa de bronze apareceu com 10 cadeiras de espaldar, alto de cada lado em um arranjo simétrico. O espaldar de cada cadeira ofuscava e brilhava fracamente com vermelho carmesim, desenhando os contornos de estranhas constelações que diferiam da realidade. Aldrin e Auger sentaram-se frente a frente, sentados ao lado do assento de honra. A garota olhou para os lados e não pôde deixar de murmurar: que fascinante. Com certeza é fascinante. Zou Minguri estendeu a mão direita e acariciou um pouco a borda da mesa de bronze, mantendo uma expressão imperturbável. Auger inspecionou os arredores e, após alguns segundos de silêncio, de repente abriu a boca e respondeu a pergunta de Aldrin no lugar de Zou Minguri. Você é de Loen. Você quer se tornar uma Beyonder, juntar-se a uma igreja, seja a deusa da noite eterna, do Senhor da Tempestade ou o deus do vapor e da maquinaria? Aqui eles mudaram, né? Aqui é o clã, né? O Zou Minguri que fala. O cavaleiro à minha direita poderá responder a sua pergunta, né? Tipo assim, como se estivesse falando que ele já conhecia os pensamentos de que o cavaleiro ali à direita dele saberia responder essa questão, né? E ele jogou verde
E aí acabou colhendo maduro, porque basicamente eles acabaram acreditando, né, que o clã era ali alguém onisciente, né, uma pessoa onisciente, né. Muito bom, né, essa mudança, né, mas aqui ficou mais na base de que, por exemplo, o clã mudou tudo, né, e é uma cena realmente, assim, absurda, né, de ter toda essa construção acontecendo, essas bases sendo criadas, essas construções absurdas, e aí, por impeto, o enforcado acabou falando, né, o enforcado acabou falando ali sobre essa questão, explicação pra ele sobre o que é o Beyonder. A maioria de nós não encontrará um Beyonder durante toda a vida. Isso fez com que as igrejas e até mesmo alguns clérigos dentro de alguma das maiores igrejas suspeitassem da existência dele. Embora este seja o caso, tenho certeza de dizer a você que os Beyonders ainda existem em cortes, tribunais e agências de execução. Eles ainda estão lutando contra os perigos que crescem no escuro, só que os seus números são muito menores em comparação com antes e durante os primeiros dias da Idade do Ferro. Zolmingri ouviu com cuidado, mas fez o possível para se apresentar como prestando pouca atenção às palavras de Auger, assim como as crianças ouvindo história. Baseando-se nos fragmentos do conhecimento geral de história de clã, Zolmingri sabia com clareza que a Idade do Ferro referia-se à presente época, que era a quinta época, ou quinta era, né, que começaram ali há 1349 anos. Aldred ouviu em silêncio Auger terminar a sua frase antes de expirar. Aldred e Auger, é bem parecido, né? Senhor, sei tudo sobre o que você acabou de dizer. Sei até mais do que, incluindo os falcões noturnos, os punidores mandatários e a mente coletiva da maquinaria. Mas não quero perder minha liberdade. Auger deu uma risada baixa e disse de forma vaga: você não pode se tornar um Beyonder sem sacrifício. Se não pensa em se juntar a uma das igrejas e aceitar seus desafios, você só pode procurar as famílias reais e os poucos nobres com histórias familiares de mais de 1000 anos. Caso contrário, você pode contar com a sorte para procurar por organizações malignas cultas. Aldred estufou as bochechas inconscientemente e olhou em volta confusa. Depois de confirmar que tanto o homem misterioso quanto Auger não notaram seu tique, ela pressionou: não há outras soluções? Auger mergulhou no silêncio. Cerca de meio minuto depois, ele se virou para olhar para o homem misterioso que observava os dois em silêncio. Percebendo que Zolmingri não tinha planos de fazer nenhum comentário, ele olhou para Aldred e disse com deliberação: tenho 2 conjuntos de fórmula de poção de sequência 9. Sequência 9? Zolmingri murmurou para si mesmo. Sério? Quais são os 2 conjuntos? Aldred claramente sabia o que significavam as fórmulas de poção de sequência 9. Auger se inclinou um pouco para trás e respondeu sem pressa: como você sabe, a humanidade só pode depender de poções para se tornar um verdadeiro Beyonder. Enquanto os nomes das poções vêm da Ardócia da Blasfêmia, depois de constantes traduções para Jotun, Élfico, Hermes Antigo e Moderno, e Antigo Fezak, eles passaram por mudanças para corresponder ao dia e à idade da época. A essência não está em seus nomes, mas eles retratam as características centrais das poções. Eu tenho uma fórmula de poção de sequência 9 chamada Marinheiro. Ela permite que você tenha excelentes capacidades de equilíbrio, mesmo se você estiver em um barco durante uma tempestade. Poderá andar livremente como se estivesse em terra. Você também ganhará força imensa e escamas ilusórias sobre a pele. Elas permitirão que você nade como um peixe e seja difícil de pegar. Você se moverá com agilidade debaixo d'água, assim como os animais marinhos. Mesmo sem nenhum equipamento, você poderá submergir sem problemas debaixo d'água por pelo menos 10 minutos. Olha, isso aqui foi um corte ruim, hein? Isso aqui foi um corte ruim. Não sei se eles vão desenvolver essas paradas em outros filmes, né? Em outras mídias, mas isso aqui foi um corte ruim. Como eu disse, né? Os 3 primeiros episódios, eles foram rushados pra caramba. Deveriam ter pelo menos 24 episódios nessa primeira temporada de Lord of Mysteries. E, cara, toda essa explicação sobre o caminho, né, do marinheiro, né, sequência, pelo menos aqui, não é o caminho do marinheiro, é a sequência, né, do marinheiro, né, que é ali, parece ótima, o guardião dos mares do Senhor das Tempestades, né, e aí ele fala, né, tinha esse nome no passado. Auger não parou e continuou. A segunda fórmula da poção da sequência 9 é chamada de espectador. E aí, tipo, provavelmente é onde ela segue nesse sentido, né? Então, tipo, vai ter algumas confusões na minha cabeça, né? Porque alguns nomes são diferentes na Crunchyroll e agora aqui na Light Novel. Mas o que deu pra entender é que cortou toda essa explicação e foi direto ali pra passar a habilidade pra Aldred, né? Que é a justiça, né? A segunda fórmula de poção da sequência 9 é chamada de espectador. Embora não tenha certeza de como era chamada no
no passado. Essa poção permite que você tenha uma mente muito aguçada com habilidades de observação aguda. Eu acredito que você pode entender o que o espectador significa ao assistir óperas e peças, mas assim como uma plateia, os espectadores julgam os atores no mundo, vislumbrando os pensamentos reais deles por meio de suas emoções, condutas e mantras. Essa parte já tem no anime, né? Já pulou direto para aquilo que a Audrey ela precisava, né? Neste ponto, Auger enfatizou: você deve se lembrar que independente de estar em um banquete extravagante ou em uma rua movimentada, os espectadores só podem ser espectadores. Os olhos de Audrey brilharam enquanto ela ouvia e falou depois de um longo tempo: por quê? Tudo bem, essa é uma pergunta de acompanhamento. Acho que me apaixonei por esse sentimento de ser uma espectadora. Como posso obter uma fórmula dessa poção? O que posso usar para negociar com você por isso? Auger parecia já estar preparado quando disse em voz profunda: sangue de tubarão fantasma, pelo menos 100 mililitros dele. Audrey acenou com a cabeça animadamente, mas em seguida perguntou preocupada: se eu puder pegá-lo, e estou dizendo se, como posso entregá-lo a você? Como você pode me prometer que pode me dar a fórmula da poção em troca do sangue do tubarão fantasma, bem como a autenticidade da fórmula? Auger disse com calma: vou te dar um endereço. Enviarei a fórmula para você ou direi direto aqui, assim que receber o sangue do tubarão fantasma. Quanto às promessas, acho que tanto você quanto eu podemos ficar tranquilos sobre o testemunho do Senhor misterioso. Ao dizer isso, ele moveu os olhos para Zou Mingri, que estava sentado no assento de honra. Senhor, o fato de você nos trazer aqui mostra que você tem uma força tremenda e inimaginável para nós. Nenhum de nós ousaria violar uma promessa com você como testemunha. Isso mesmo. Os olhos de Audrey brilharam e concordaram com entusiasmo. De sua perspectiva, o misterioso cavaleiro que tinha habilidades extraordinárias era com certeza uma testemunha confiável. Como eu ou o cara à minha frente ousaria enganá-lo? Audrey virou o corpo pela metade e olhou para Zou Mingri com seriedade. Senhor, por favor, seja testemunha de nosso acordo. Naquele momento, ela então percebeu que foi muito indelicada, esquecendo desde o início de fazer uma pergunta específica. Senhor, como devemos nos dirigir a você? Ela perguntou com pressa. Auger assentiu levemente e repetiu a mesma pergunta de maneira séria. Senhor, como devemos nos dirigir a você? Zou Mingri ficou surpreso. Ele bateu os dedos na mesa de bronze suavemente. O conteúdo da adivinhação anterior passou de repente por sua mente. Ele se reencostou, retirou a mão direita e cruzou os dedos, colocando-os abaixo do queixo. Em seguida, deu um leve sorriso para a dupla. Vocês podem se dirigir a mim como... Ao dizer isso, ele parou por um momento. Então, falou com calma a amabilidade toda. Muito bom, muito bom. Capítulo muito bom, né? Muito bem colocado, muitas explicações aqui. Eu fiquei um pouco confuso em algumas questões relacionadas ali a nomenclaturas, né? Relacionadas ali a caminhos, chamado. Não sei se tem ali o mesmo sinônimo, mas eu senti falta dessa explicação aqui sobre o caminho. É o caminho do marinheiro, né? Não sei se é o caminho do marinheiro ou o caminho do Senhor dos Mares, que fala que é o caminho ali da questão vindo do próprio enforcado, né? Que o próprio enforcado fala. Agora vou lá, capítulo 7. Lord of Mysteries, capítulo 7. Codinome: vocês podem me chamar de O Tolo. A resposta simples logo emanou pelo grande salão e se dissipou na névoa. No entanto, a voz continuou ressoando nos corações de Audrey e Auger, agitando uma onda após a outra. Eles nunca esperaram tal designação, mas sentiram que ele a merecia. A designação incorporou perfeitamente sua imagem como alguém misterioso, poderoso e bizarro. Após alguns segundos de silêncio, Audrey levantou-se, erguendo um pouco a saia e dobrou o joelho, fazendo reverência para Zou Mingri. Honorável Sr. Tolo, por favor, permita-me tomar a liberdade de solicitar que seja testemunha de nosso comércio. Não é problema. A mente de Zou Mingri zumbia enquanto ele respondia de uma maneira que combinava com seus status. É uma honra, Sr. Tolo. Auger também se levantou. Ele também curvou ligeiramente as costas com a palma da mão direita sobre o peito. Zou Mingri abaixou a palma da mão direita e sorriu. Continuem. Auger assentiu e sentou-se antes de olhar para Audrey. Se você puder obter o sangue do tubarão fantasma, peça a alguém para enviá-lo para o Bar Warhill Stia, na rua Pelican, no Burgo Rosa Branca, do Porto Preto. Diga ao chefe Williams que é isso que o capitão quer. Assim que eu confirmar o recebimento, você vai me dar um endereço para enviar a fórmula de poção ou quer que eu diga direto a você aqui? Audrey pensou por um momento antes de dizer
dizer com um sorriso: vou escolher o método mais seguro. Vamos fazer aqui, embora seja um teste para a minha memória. Uma vez que o Sr. Tolo concordou em testemunhar o comércio, também representou que haveria uma reunião semelhante na próxima vez. Aqui deixou na animação ficou mais claro, né? Porque é um pedido ali da Audrey pra meio que tipo assim fazer a reunião por mais vezes, né? Com isso em mente, ela de repente virou a cabeça enquanto olhava para Zou Mingri com olhos brilhantes. Com um tom de interesse, ela sugeriu: Sr. Tolo, você se importaria de fazer mais algumas tentativas como esta? Ah, aqui tá a parte, né? Auger ouviu sua sugestão com calma. Também foi tentado pela sugestão, ele logo repetiu: Sr. Tolo, você não acha essas reuniões interessantes? Embora seus poderes estendam nossa imaginação, deve haver certos domínios que você não entende ou se destaca. A pessoa ao meu lado é obviamente uma jovem de posição elevada. Eu também tenho meu conjunto único de experiências, percepções, mídias e recursos. Talvez chegue o dia em que nós dois possamos ajudá-lo a completar algo trivial que pode ser inconveniente para você. Interessante, hein? Do seu ponto de vista, o fato de ser puxado para este espaço sem qualquer aviso ou qualquer meio de resistir significava que o misterioso Sr. Tolo estava no controle. Participar das reuniões não era algo que pudesse recusar. Portanto, era melhor colher os benefícios desse encontro o máximo que pudesse para compensar seu estado passivo e desfavorecido. O trio na mesa comprida tinha diferentes formações, recursos, canais de informações e compreensão do domínio místico. Se interagissem e desfrutassem de alguma cooperação limitada, poderiam produzir efeitos impreensíveis e imensuráveis. É legal, né? Porque, tipo assim, no mundo relacionado a uma era vitoriana, que não tinha tecnologia, que não tinha como você fazer uma videochamada, a mesa é uma forma ali de lidar com informações de uma maneira mais curta, né? De chegar informações do outro lado do país, do outro lado do mundo, de uma maneira muito mais curta e muito mais rápida, né? Então eles comunicavam e assim, por exemplo, o clã, a justiça, o enforcado, o sol, eles recebem mais informações de uma maneira mais rápida do que até mesmo reinos, reis e generais ali com seus exércitos, né? É uma forma realmente assim de dar um boost de habilidades muito grandes ali para eles. O trio da mesa comprida tinha diferentes formações, recursos, canais de informação e compreensão do domínio místico. Se interagissem e desfrutassem de alguma cooperação limitada, poderiam produzir efeitos imprevisíveis e imensuráveis. O comércio de recursos que se acabara de ser negociado, por exemplo, o comércio de recursos que acabaram de ser negociado era um exemplo. Outro exemplo seria se eles desejassem matar alguém. Poderia com facilidade solicitar ajuda aos membros da reunião, que não pareciam ser relacionados a ele, tanto na superfície quanto na realidade. Desviaria qualquer investigador perfeitamente. Uma jovem de alta posição. Meu comportamento e sotaque eram tão óbvios. Audrey olhou inexpressiva, com a boca um pouco aberta, mas logo voltou aos seus sentidos e acenou com a cabeça sem qualquer hesitação. Sr. Tolo, acho que é uma sugestão muito boa. Desde que essa reunião se torne regular, você pode deixar certas coisas que são inconvenientes para nós. Claro, tem que ser algo dentro de nossas capacidades. Desde o momento em que ouviu a sugestão, Zou Mingri já pesou os prós e contras. Mais reuniões com certeza permitiriam que ele ganhasse mais conhecimento dos segredos dos Beyond ou outros mistérios. Uma bênção para sua transmigração de volta. Por exemplo, era provável que a fórmula da poção do espectador aparecesse na próxima reunião. Da mesma forma, as informações que obteve certamente seriam úteis para sua vida atual. No entanto, com mais reuniões, era mais fácil se expor. De fato, independente do mundo, não existe almoço grátis. Zou Mingri estendeu a mão direita de novo enquanto batia na lateral da longa mesa com o dedo de forma gentil. Não existe almoço grátis. Considerando o fato de que ele estava no controle da convocação e dispensa da reunião, qualquer ameaça de exposição estava dentro dos limites do seu controle. Os prós claramente excederam os contras. Então Zou Mingri logo tomou uma decisão. Ele parou de bater enquanto sorria para os olhares ansiosos e perturbados da dupla. Sou uma pessoa que gosta de uma troca justa e igualitária. A ajuda de vocês não ficará sem recompensa. Toda segunda-feira, às 3 da tarde, façam o possível para ficarem sozinhos. Depois que eu fizer mais algumas tentativas e descobrir certas coisas, talvez vocês possam solicitar uma licença antecipada. Vocês não precisarão mais se preocupar em estar em situações inapropriadas. Essa foi uma forma de concordar com as sugestões de Auger e Audrey. O Auger, ele está no meio do mar, né? Complicado, né? Audrey tinha acabado de completar
17 anos. Tendo sido cuidada durante toda a sua vida, ela tinha o caráter de uma jovem. Portanto, não pôde deixar de cerrar o punho e bombeá-lo aos poucos na frente do peito quando ouviu a resposta do tolo. Sem esperar que Algar dissesse uma palavra, Aldred disse empolgada, com os olhos brilhando. Sem esperar que Algar dissesse uma palavra, Aldred disse empolgada, com os olhos brilhando. Então devemos nos dar codinomes? Afinal, não podemos usar nossos nomes verdadeiros para conversar. Embora eu não seja capaz de enganar o Sr. Tolo sobre minha verdadeira identidade, a pessoa à minha frente representa algum perigo. Não devo deixá-lo saber quem eu sou. Boa ideia, respondeu Zoumingri de maneira simples e descontraída. Ah, interessante, né? Ela achou que o clã tinha ali a onisciência, né? Só que ela está se protegendo do enforcado, né? A mente de Aldred imediatamente começou a zumbir enquanto ela expunha seus pensamentos conforme eles vinham a ela. Você é o Sr. Tolo, derivado das cartas de tarô. Então, como uma reunião fixa, de longo prazo e secreta, devemos ser uniformes em nossas designações. Sim, também vou escolher uma das cartas de tarô. Seu tom aos poucos tornou-se alegre. Eu decidi. Meu codinome será Justiça. Era uma carta dos 22 arcanos maiores no tarô. E você, senhor? Aldred sorriu abertamente para seu parceiro, sentado em frente a ela. Algar franziu um pouco a testa antes de logo relaxar. O enforcado. Eu não ia saber responder nenhum. Eu não ia saber, porque de cor, assim, eu só tô sabendo dessas cartas por causa de Lord of Mysteries e também To Be Hero X, mas eu ia ficar, tipo, eu falo outra hora, eu digo outra hora ali sobre qual é a minha carta. Tudo bem, então podemos ser considerados membros fundadores do clube de tarô. Aldred foi a primeira a deixar escapar com alegria, apenas para olhar com medo para Zoumingri oculto na névoa. Tudo bem, Sr. Tolo? Zoumingri balançou a cabeça em diversão. Vocês podem decidir sobre tais assuntos triviais sozinho. Obrigada. Aldred estava claramente emocionada. Depois disso, ela olhou para Algar. Sr. Enforcado, você pode repetir o endereço mais uma vez? Tenho medo de que minhas memórias falhem. Sem problemas. Algar ficou muito satisfeito com a seriedade de Aldred ao repetir o discurso mais uma vez. Depois de repetir para si mesmo em silêncio 3 vezes, Aldred disse mais uma vez com entusiasmo. Ouvi dizer que as cartas de tarô foram inventadas pelo Imperador Roselé como jogo. Na verdade, não vêm equipadas com o poder de adivinhar o futuro? Não. Na maioria das vezes, a adivinhação decorre de si mesma. Todo mundo tem algo espiritual sobre si mesmo, permitindo que eles sintonizem-se com o mundo espiritual e tenham acesso à informação sobre si mesmo em um nível ainda mais alto. No entanto, as pessoas comuns são incapazes de perceber isso, muito menos de interpretar os sinais que recebem. Essas informações se apresentará com a ajuda de ferramentas de adivinhação. Deixe-me levantar um exemplo simples. Sonhos e intérpretes de sonhos. Algar deu uma olhada em Zoumingri e, não vendo nenhuma resposta dele, refutou a afirmação de Aldred. As cartas de tarô são, de fato, uma dessas ferramentas. Elas usam mais simbolismo e elementos mais lógicos para nos ajudar a interpretar os sinais de maneira conveniente e precisa. Embora Zoumingri parecesse indiferente, ele ouvia com muita atenção. Foi só nesse ponto que sua mente vazia aos poucos tornou-se pesada, quando sua cabeça começou a sentir uma dor latejante. Entendi. Aldred concordou com a cabeça. Não foi isso que eu quis dizer, não estou duvidando das cartas de tarô, mas ouvi dizer que o Imperador Roselé criou outro conjunto de cartas secretas e misteriosas. Eram cartas de papel que simbolizavam um determinado poder desconhecido. Houve um total de 22 cartas que ele completou. Mais tarde na vida, ele as reverenciou para criar as 22 cartas de tarô dos arcanos maiores, que são usadas como uma ferramenta de jogo. O que eu disse está correto? Ela enfatizou em seguida. Essa parte não tem, né? Ou tem, só que fica meio distorcida com as dores do clã. Ela olhou para Zoumingri como se estivesse tentando obter uma resposta do misterioso Sr. Tolo. Tudo que o Zoumingri fez foi sorrir, sem dizer uma palavra. Ele lançou o olhar para o enforcado como se estivesse colocando-o à prova. Algar inconscientemente endireitou as costas e disse com uma voz profunda. Ah, aqui tá a base, né? Isso mesmo. Disse que o Imperador Roselé viu a ardócia da blasfêmia. E esse conjunto de cartas de papel contém os profundos mistérios dos 22 caminhos do divino. 22 caminhos do divino? Repetiu Aldred com um tom saudoso. Naquele momento, a dor de cabeça de Zoumingri se intensificou. Ele sentiu que sua conexão invisível com as estrelas vermelhas e a névoa branca acinzentada começou a vacilar. Tudo bem, isso é tudo para a reunião de hoje. Ele disse com uma voz profunda após tomar a decisão de imediato. Por sua vontade. Algar inclinou a cabeça com respeito. Por sua vontade. Aldred imitou o enforcado. Ela ainda tinha muitas perguntas e pensamentos, portanto, não queria que terminasse tão cedo. Vamos aguardar a próxima reunião, disse Zoumingri
Mingri com um sorriso quando cortou a conexão. As estrelas brilharam mais uma vez enquanto a luz carmesim retrocedia como água. Assim que Aldrey e Algar ouviram as palavras do Sr. Tolo, suas figuras se transformaram em um borrão enquanto eles se afastavam. Em um segundo, a projeção quebrou quando a névoa cinza restaurou seu silêncio. Quanto a Zou Mingri, ele sentiu um rápido aumento de peso. Seus arredores tornaram-se fugazes quando seus olhos encontraram a escuridão antes de transformar-se em luz solar deslumbrante. Ele ainda estava parado no meio do seu apartamento. Foi como um sonho. O que diabos era aquele mundo nebuloso? Quem ou que tipo de poder criou as mudanças que acabaram de acontecer? Zou Mingri suspirou suavemente. Ele estava em completa confusão enquanto caminhava em direção à escrivaninha como se suas pernas estivessem cheias de chumbo. Ele pegou o relógio de bolso que colocou do lado de fora para determinar quanto tempo passou. O tempo fluiu no mesmo ritmo. Zou Mingri fez um julgamento aproximado. Depois de largar o relógio no bolso, ele não conseguia mais suportar a dor de cabeça. Sentou-se na cadeira e abaixou a cabeça usando o polegar esquerdo e o dedo médio para massagear as têmporas. Depois de um longo tempo, ele de repente soltou um suspiro e disse em mandarim: pelo que parece, não poderei voltar tão cedo. Somente os ignorantes poderiam ser destemidos. Depois de testemunhar um evento tão fascinante e aprender a situação em relação aos Beholders e um mundo misterioso, Zou Mingri não ousou mais tentar o ritual de aumento de sorte usando o antigo Fezak ou Lowen de forma imprudente. Quem sabia que outros tipos de situação aconteceriam? Talvez fosse mais bizarro, horrível ou até mesmo um inferno. No mínimo, devo tentar apenas quando tiver um profundo domínio do misticismo. Zou Mingri pensou impotente. Por sorte, a reunião poderia fornecer-lhe ajuda. Após outro período de silêncio, ele murmurou para si mesmo com um tom de desânimo, desapontamento, agonia e pesar. A partir desse momento, sou Clan. Interessante aqui, gostei desse ponto que não tem esse foco na história também, né, na animação. Somente os ignorantes poderiam ser destemidos. Depois de testemunhar um evento tão fascinante e aprender a situação em relação aos Beholders e ao mundo misterioso, Zou Mingri não ousou mais tentar o ritual de aumento de sorte usando o antigo Fezak ou o Lowen de forma imprudente. Aqui não é falado se ele usou o chinês, né, para tentar invocar, né, para tentar se voltar para o mundo da onde ele veio, mas ele não tentou em outros idiomas, né, o que deixa uma possibilidade em aberto. Eu não tinha parado para pensar nesse sentido, né, não tinha parado para pensar nessa concepção, porque na dublagem original é falado ali apenas em chinês, né, não tem uma mudança de nome, não tem uma mudança de idioma, não tem uma mudança dessa visão, né. Vamos continuar aqui para a gente terminar. Clan fez o possível para reorientar suas soluções e planos, para expurgar as emoções negativas nele. Talvez ele pudesse aprender a fórmula da poção do espectador ouvindo de lado. A reunião que acabou de acontecer é fascinante. Pessoas que residem em lugares diferentes em todo o mundo podem reduzir centenas de quilômetros a apenas alguns centímetros e discutir cara a cara enquanto atendem às necessidades um dos outros. Falando nisso, isso soa um pouco familiar. Clan ficou atordoado por alguns segundos antes de cair na gargalhada, pressionando contra sua têmpora. Ele brincou baixinho. Isso não é uma plataforma de rede social? Clan criou ali, deixa eu ver, como ficaria o Face Místico? Insta Místico? Instico, poderiam chamar de Instico. Eu acho que, deixa eu ver, pode ser o mítico, olha só, o mítico porque tem de mit ou discórdico. Acho que o discórdico ficaria melhor, né, porque o Discord é a plataforma, né, a maior plataforma ali de reuniões atualmente, né, ali em que as pessoas se reúnem pra fazer call e tudo mais. Então pode ser o discórdico, porque é uma união de Discord com mítico, né, com misticismo, né, e aí pode ser o discórdico. O nosso menino Clan acabou criando ali, né? O Zou Mingri acabou criando ali sobre essas questões dessa união. Mas é interessante, né? Tem dois pontos aqui bem bacana, que é essa visão, né? De que o Clan, ele pode ter mais poderes, mais habilidades que ele não usou realmente se aprofundar. Porque em uma dessas ele pode cair numa dimensão completamente maluca e que ele não pode ter volta, Então ele teve muita sorte nesse ritual de conseguir voltar, né? De conseguir retornar ali e principalmente de criar aí esse discórdico. De criar realmente ali essa reunião, né? Esse lugar que é um misticismo, né? Algo mítico e ao mesmo tempo tem ali essa base para reuniões, né? Conversas e tudo mais, né?
Então o que ele acabou falando que era basicamente uma rede social. É isso, pessoal. 2 capítulos pra vocês, pra gente realmente conseguir usufruir. Mais uma vez eu queria agradecer, a Mili, queria agradecer ao Mikael e também ao Ranches, eu acho que é assim que se pronuncia o seu nome, por proporcionar esse capítulo 7 para nós. Nós vemos o capítulo 6 como de praxe e a gente tem agora o capítulo 7 dado aqui por esses membros e também por esses apoiadores através do Valeu. Se você quer mais capítulos de Lord of Mysteries nas nossas leituras, toda sexta, todo domingo e toda quarta, eu falei acho que no começo do vídeo que era sábado, não, mas agora vai ser sexta-feira, tá? Sexta, domingo e quarta-feira, capítulos aqui de Lord of Mysteries. Se rolar mais alguns valeus, pode ser que durante a semana eu trago mais outros capítulos, mais capítulo duplo aí, pra vocês poderem aproveitar, graças a esses 3 que acabaram contribuindo no capítulo 5 de Lord of Mysteries. Vamos juntos aqui pra gente acompanhar mais sobre essa jornada. Finalmente, vamos adentrar aqui aos falcões noturnos, né? Será que teremos mais acréscimos aqui sobre a trama? Gostei dessas ideias aqui, vinda do Enforcado, né? Sobre o seu caminho, sobre as suas explicações. Vamos lá, tem mais coisa pra gente falar, discutir e ler sobre Lord of Mysteries.